também não cabe. Na verdade, daí não cabe. E nós temos que discutir um pouco, tem que pensar um pouco com relação àquela relação continuada. Existem processos, né? E daí aqui a gente, falando em relação continuada, a gente... Vamos pegar uma coisa bem básica, assim, bem tranquila, que a gente falar, da ação de alimentos. Tá? Por quê? Porque a ação de alimentos é aquela prestação que a gente sabe que o juiz vai lá, fixa hoje a prestação alimentícia e que aquilo perdura enquanto existe necessidade. E você leva em consideração sempre o direito material, que vai dizer que existe, havendo a análise do binômio possibilidade e necessidade, você pode revisar aquela questão alimentícia. Logo, não faz sentido você pensar numa ação rescisória, numa ação de alimentos. Tá, mas isso é estanque? Não. Às vezes tem uma situação diferente. Às vezes você tem uma situação anterior, gerou um débito alto e simplesmente não vale a pena você discutir daqui para frente. Tá? Então, existem situações e situações. Agora, a lógica é que não faz sentido eu entrar com uma ação rescisória em uma prestação continuada, porque, teoricamente, mudando as situações que ensejaram a fixação daquela prestação continuada, automaticamente justifica-se a revisão daquela por meio de uma ação nova, e não mudar uma decisão anterior que tinha sido fixada. Então, cabe ação rescisória numa ação que julga uma obrigação continuada? A regra geral é que não, mas na prática, pessoal, tudo pode acontecer. Às vezes a gente está diante de uma relação que gerou um débito muito alto, uma situação diferenciada, e pode se justificar sim. Então, a regra geral é não, mas na prática tudo pode acontecer. Tá? Lógico, né? Sentença que julga, ação civil pública, improcedente por insuficiência de provas, improcedente ação popular, porque não é o caso. Por que não cabe nessas situações? Porque você não está alcançando uma coisa julgada material. Você apenas está limitando, né, que naquela vez você não decidiu o mérito da causa, mas você vai propor discutir aquilo novamente. Então, ou seja, só está restringindo aquilo dentro daquele processo. Por conta disso, não faz sentido nestas situações, porque a gente praticamente vai redundar lá na primeira situação, que é a sentença meramente extintiva, e não impossibilita que aquilo seja discutido em um novo processo. Então, basicamente, para que eu possa pensar numa ação rescisória, eu preciso estar diante de uma decisão transitada e julgado que tenha analisado o mérito de uma coisa relevante. Tudo bem? O que mais? Uma outra coisa assim que a gente pode ficar, né? Vocês já estão vivendo na época, no tempo do Código de 2015. Então, vocês estudaram processo civil depois do Código de 2015, e eu me recordo de ter batido bastante nessa questão em vocês o ano passado, quando a gente teve essa matéria. Então, hoje é possível ter uma decisão no meio do processo que está julgando o mérito da causa. Por exemplo, aquela situação lá da investigação de paternidade, foi julgada procedente. Ah, foi julgada procedente? Beleza, veio o resultado do exame. Já sai ali daquele despacho onde o juiz reconheceu a paternidade uma decisão de mérito. Tá? E o processo continuou para discutir outra coisa, para discutir guarda, para discutir visita, para discutir alimentos. Tá? Então, outras coisas podem ser discutidas. Então, com o advento do Código de 2015, passou a ser possível você ter decisão interlocutória, decisão tomada no meio do processo, que julgue mérito. Tá? Isso não acontecia até então. Então, se é possível ter decisão de meio, decisão interlocutória, julgando, tá, mérito do processo, e vai chegar um momento que não vai caber mais agravo, vai passar o prazo da apelação, e você não vai poder mais falar disso. Você pode entrar com uma ação rescisória com relação a isso? Sim. Por quê? Porque isso também vai transitar em julgado, e porque isso também está tratando do mérito da demanda. Então, nestas situações, por mais que não sejam assim o padrão normal, né, a partir do Código de 2015, ou seja,
Para mim não é normal, porque eu sou anterior ao Código de 2015. Mas a partir da nova forma com que o código, que a lei trata o procedimento civil, sim, é perfeitamente possível pensar na propositura de uma ação rescisória de uma decisão interlocutória. Por quê? Porque é muito possível hoje que eu tenha coisas muito importantes tratadas em decisões interlocutórias. Logo, mudou toda a sistemática. Tranquilo? Isso está colocado, né? E a gente tem uma justificativa aqui, que quando fala decisão no 966, esse termo está empregado de uma forma bastante abrangente, que vai colocar decisão interlocutória, sentença, o acórdão, tanto faz. Qualquer coisa pode ser objeto de uma ação rescisória. Poderia perguntar assim, cabe ação rescisória em um despacho? Teoricamente, não, porque o despacho não tem conteúdo resolutório. Quando o juiz está despachando, ele está tomando decisões na condição de administrador do processo e não julgador. Se ele decidiu algo muito importante, daí nós não chamamos de despacho, nós usamos de decisão interlocutória e daí sim cabe ação rescisória. Então, o que serve para dizer se cabe ou não e a importância do que está sendo tratado e se essa questão que está sendo resolvida tem a ver com o mérito da causa ou não. Tranquilo? Existe... Professor, Diga. só uma dúvida sobre a decisão interlocutória. Beleza, tem a decisão interlocutória e daí vai ser proposta a ação rescisória, que daí vai ser um processo à parte. O processo principal, ele vai ficar parado e daí vai estar apensos esses outros autos, ou vai ter que terminar o processo para daí a ação rescisória ser julgada? Veja, nós vamos falar na sequência dos requisitos. Talvez não tenha ficado claro ainda para você qual é o mecanismo da ação rescisória. Mas a ação rescisória é assim. O processo, você teve um processo, foi até a última instância com esse processo, recorreu tudo que podia e chegou a uma decisão transitada em julgada. O que é uma decisão transitada em julgada? Uma decisão da qual não cabe mais recurso. Tranquilo? Uhum. Daí acontece algo novo, ou você descobre uma falha, uma nulidade absoluta daquele processo que transitou em julgado, e daí você entra com uma nova ação, que a gente chama de ação rescisória, para cortar aquilo que já tinha sido decidido em outro processo. Tá? Então, quando você entra com uma ação rescisória, o processo anterior já está arquivado, já transitou em julgado, já está arquivado. Normalmente, você pega o desarquivamento dele, na época que era no papel, tirava cópia de tudo e protocolava como documento que instruía a ação rescisória que é protocolado no tribunal. Tá? Hoje, como é tudo eletrônico, se já é eletrônico o processo, você faz um pensamento dele lá na sua ação rescisória. Tá? Mas o que é uma ação rescisória? É uma ação nova, não é um recurso como o que nós estávamos tratando, que é protocolado dentro do processo. Uma ação rescisória é uma ação nova, proposta lá perante o segundo grau de jurisdição, tentando rescindir, cortar com um argumento muito forte um processo que já transitou em julgado. Tranquilo? Entendi. Entendeu? Então, é importante perguntar, porque às vezes eu estou falando uma coisa achando que é simples e vocês estão pensando uma coisa completamente diferente. Tá? Vejam lá. A ação rescisória não cabe de decisão que não seja de mérito, exceto, tá? Claro que tem que ter uma exceção para ficar legal, né? Senão ia ser direito canônico, não ia ser direito processual civil, né? Então, a regra é que só cabe ação rescisória de sentença que julgou o mérito. Se não julgou o mérito, não cabe. Mas, vamos dizer que aquela decisão terminativa que não julgou o mérito, tá? Impede que eu entre com nova ação. Então, daquela decisão, cabe rescisória. Ou ainda, se dela, né, ela não admitiu o recurso, tá? E ela está errada. Não, imagine, eu entrei com um recurso extraordinário, né? Aquela dificuldade que a gente já estudou e que vocês sabem, não tem como eu entrar com uma ação nova para rediscutir o negócio, e o que está errado é o fundamento do não aceitar o recurso extraordinário. Puta vida, mas isso está jogando mérito? Não, está jogando o processo. Isso é uma decisão terminativa. Diz assim, você não tem direito a propor esse recurso porque não estão presentes os requisitos.
E a partir do momento que o cara faz isso, acaba completamente com as suas chances de rediscutir aquela matéria. O que eu posso fazer? Eu entro com, se aconteceu algum dos fatos que seja a propositura da ação rescisória, com relação a essa decisão, daí é possível. Por quê? Porque não existe nenhuma outra forma de rever aquela matéria. Tá ok? Então, qual é a exceção à regra? Quando impede que uma nova ação seja proposta, né? Ou quando o recurso correspondente não foi admitido. Via de regra, é quando o mérito está sendo tratado. As únicas duas exceções são essas, mas são muito poucas utilizadas, tá, pessoal? É muito difícil você conseguir subir uma ação rescisória com base nesses fundamentos. Mas entendemos? Vejam lá, nós temos dois juízos bem simples para a gente entender. Juízo rescindiente, aquele que o órgão rescinde na decisão impugnada. Então, rescindiente. Isso é que nem aqueles próprios contrato, né? Contratante, contratado, locatário, mas rescindiente, aquele juízo que está sendo cortado. Juízo rescisório é o novo que está sendo colocado dali por diante. Então, rescindiente é aquela decisão que está sendo atacada e que está sendo diminuída, alterada, extinguida, né? Cortada, né? E eu vou dizer, juízo rescisório é aquela nova decisão que está sendo proferida para resolver a situação. Tranquilo? Vejam lá, qual é a natureza jurídica deste processo, pessoal? Qual é a natureza jurídica de uma ação rescisória? Óbvio, né, que é desconstitutiva, né? Quando eu entro com uma ação rescisória, eu quero rescindir, eu quero pôr fim em um julgado que foi alcançado. Logo, eu entro com uma ação desconstitutiva, tá? A natureza dela. Por que a gente tem que colocar isso? Porque segundo uma amiga minha, né, que dava aula de direito civil, ela me explicou uma coisa assim que me deu vergonha, porque eu não sei responder isso em todos os casos. Mas quando você conhece um instituto de direito, você tem que saber qual é a natureza jurídica dele. Então, se alguém um dia perguntarem para vocês qual é a natureza jurídica da ação rescisória, ela é desconstitutiva. Ela quer desconstituir um julgado anterior transitado em julgado. Além disso, pessoal, por meio da ação rescisória, é possível que eu obtenha qualquer outro tipo de provimento jurisdicional. É possível obter uma condenação, uma constituição, uma declaração de direitos, tá? Que são as naturezas básicas, né, dos processos judiciais. Se for condenatória ainda, vejam aqui no final, pessoal, deixando claro que ela pode ter uma natureza condenatória mandamental ou executiva lato sensu. Por quê? Porque todas as naturezas das demandas judiciais podem ser oriundas de uma ação rescisória, porque o juiz analisa aquela decisão que estava equivocada, que tem algum vício, anula aquela decisão, rescinde, né? E profere uma nova decisão. Nesta nova decisão, ela vai poder ter qualquer uma dessas naturezas, como lá no processo originário. Tranquilo? O que mais, pessoal? Requisitos de admissibilidade, tá? Aqui a coisa já fica mais objetiva, tá? Primeiro, tem que ter interesse. Lógico, dentro de processo civil, tudo que você vai fazer, você tem que demonstrar interesse. Então, qual é a vantagem que Maria leva em anular uma decisão judicial transitada de julgado? Então, eu preciso conseguir demonstrar por que isso aconteceu. Tá? Então, interesse. Onde que eu vou ter vantagem nisso? O judiciário tem que ser movimentado quando existir justificativa para que isso seja feito. Segundo, tem que ter trânsito julgado. Né? Aí vem a resposta à pergunta do Iago. Né? O Iago perguntou, e o processo fica como? O processo fica arquivado, lá no caixão, né? Porque aquele processo acabou. Nós só vamos poder pensar em a propositura de uma ação rescisória a partir do momento que aquele processo está arquivado, que ele está transitado julgado, que não existe mais possibilidade de alterá-lo. Tá? Legitimidade. Daí, quem teria legitimidade? Quem for parte no processo tem legitimidade. Sucessor a título singular? Pode. Terceiro juridicamente prejudicado. Se for contrariedade à lei, por exemplo, o Ministério Público vai ter interesse. E aquele que tinha que ser ouvido e que não foi ouvido, por exemplo,
confrontante de um imóvel, uma ação demarcatória, por exemplo, que daí seria o terceiro prejudicado, que entra como terceiro prejudicado, mas também como parte no processo. Então, pode ser isso? Pode, pessoal. Tá? Então, a legitimidade, assim, é, de certa forma, um tanto quanto abrangente, mas vai caber, basicamente, perante aquelas pessoas que foram parte do processo. Tá? Hipóteses de cabimento. Tá? Hipóteses de cabimento. Então, quando... Daí, pessoal, aqui, requisitos, né? Eu vou poder pensar em ação rescisória se eu tiver interesse, se houver o trânsito julgado e se eu for parte legítima. Beleza. Quais são as hipóteses aonde esta ação pode ser manejada? Aí, 966 do Código de Processo Civil diz, primeiro, quando ela foi feita com prevaricação, concussão, ou seja, quando o juiz levou vantagem para fazer aquilo, quando o juiz ganhou dinheiro, quando foi uma troca de favor. Então, corrupção braba, pessoal. Nessas situações, você toma conhecimento disso e consegue provar, você entra com uma ação e desconstitui aquele julgado. Quando o juiz que proferiu a decisão era impedido ou absolutamente incompetente. Por quê? Porque se a incompetência for relativa, ela tem que ser alegada na primeira oportunidade que se tiver de falar no juízo, senão ela se convalida. A nulidade absoluta não se convalida. Tá? Então, impedimento e incompetência absoluta podem ser alegados em uma ação rescisória. Quando resulta de dolo, coação da parte de uma para outra, tal, simulação, colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Então, qualquer dessas situações pode servir para entrar com uma ação rescisória. Por exemplo, imagine, não sei se vocês vivem nesse mundo aí em Jaguariúna, né? Mas aqui em Ponta Grossa, não sei se já viram falar, é um dos maiores entroncamentos rodoviários do Brasil e por conta disso e mais um monte de outras coisas, tem um mundo de caminhões e oficinas de caminhões aqui em Ponta Grossa. Tá? Então, é referência assim, no Brasil. Tá? Eu já vi que muita gente saindo de São Paulo para trazer caminhão para arrumar aqui em Ponta Grossa. Por conta da quantidade de coisas que tem relacionadas a isso. Tem um chuncho aqui que o povo faz, é assim, olha, você tem seguro. O meu caminhão ali bateu, eu não tenho seguro. Você diz que você foi o culpado e daí o teu seguro paga o meu conserto. Porque eu entro como terceiro. Ah, mas isso é certo? Não, obviamente que isso é uma baita de uma malandragem. Quem está sendo prejudicado? A companhia seguradora. Tá? Eu alego que eu dei causa a um sinistro, né? Reconheço a minha culpa, e quem vai ter que pagar por isso é a seguradora que eu contratei, vai ter que pagar outra pessoa. Como é seguro de terceiro, pessoal, não tem nem franquia, né? O cara só alega isso e o colega dele sai com o conserto pronto. Conserto de caminhão, às vezes, é caro, né? Às vezes, eu já vi caminhoneiro sair com carro, ganhar carro, porque declarou que bateu no caminhão dos outros. O que é isso? Isso é um exemplo, pessoal, de colusão aqui, né? Quando dolo, coação, né? Uma colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Ou seja, o caminhoneiro e o cara que diz que ele bateu se juntam para contar a mesma história para a seguradora ser condenada a pagar alguma coisa. Isso é um exemplo. E se a seguradora consegue provar que houve esta união entre as partes, ela pode entrar com uma ação rescisória. Tudo bem? Só exemplificando possibilidades. Tá? O que mais? Quando ofender coisa julgada. Se eu já tenho coisa julgada, pessoal, eu não posso mudar aquilo que já foi decidido. Então, se eu ofender a coisa julgada, cabe uma ação rescisória. Se manifestamente a decisão viola a norma jurídica, a lei, cabe ação rescisória. Né? Se foi fundada a decisão numa prova que foi falsa, que eu posso provar que a prova foi falsa no meio da minha ação rescisória, ou se eu posso provar que ela é falsa e isso está comprovado em processo judicial, eu posso fundamentar isso como hipótese. Diga, Iago. Professor, só sobre essa questão do número 5, como você falou, precisa de transjulgado, precisa ter acabado, não pode ter outra possibilidade, não tem recurso nem nada. Mas a questão de violar manifestamente a norma jurídica, se isso fosse para o Tribunal Superior, eles não deveriam ver isso? Sim, deveriam, Iago. Mas normalmente não vê. E às vezes você está falando isso pensando assim naquela situação, puxa, o cara não viu o que estava escrito no Código Civil no artigo tal. Não é essa situação que normalmente acontece.
Imagine uma situação que tem uma lei aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná que passa desapercebido, os caras julgam e daí depois, tá contrário ao que está escrito aqui na lei. Daí isso cabe uma ação rescisória. Tá? Eu tive isso, por exemplo, concurso de PM. Né? O regulamento da PM do Estado do Paraná, uma lei estadual, previu algumas coisas que foi feito tudo, foi feito um monte de processo, ninguém sabia. O dia que sentaram para ler a lei do regulamento, que era uma lei estadual, viram coisas que faltavam, que não foi feito no concurso. Fato novo, justifica, entende? Então, se você pensar assim, puta, mas como é que o cara não leu o Código Civil? Daí é difícil. Mas a gente tem que pensar que existe um leque de fontes de direito muito grande, né? Certo, entendi. Tranquilo? Pode acontecer, tipo, uma norma estadual que a gente usa aqui, por exemplo, aqui a gente manda direto para o Ministério Público, não manda para o juiz, igual a lei exige. E daí, só um exemplo, digamos assim, uma norma estadual. Daí alguém vai lá, julga normalmente porque está no Estado, é coisa comum, mas daí vai na lei e acaba que... Não, mas isso daí isso muda muita coisa. Pode acontecer esse caso? Pode. Imagine que a Câmara Municipal criou uma isenção de um imposto que você se enquadra e que daí você é cobrado e só fica sabendo disso depois. Entendi. Entendeu? Pode, foi feito contrário à lei. É lei em matéria de ordem pública, pode ser ligada a qualquer momento. Tranquilo? Entendi. Obrigado, senhor. Depois do trânsito julgado, o autor obtiver prova nova, cuja existência ignorava. Então, tipo assim, uma prova que sozinha ela muda todo o conteúdo do julgado. Para você usar isso, pessoal, primeiro, você não poderia ter acesso a isso no momento em que o processo estava correndo. Se não for prova nova, não cabe. Então tem que ser um troço novo, algo que você não tinha acesso antes. Tá? Porque quando a gente fala de prova nova, a gente está falando de matéria de fato. Matéria de fato não é matéria de ordem pública, é matéria de interesse da parte. Tratando-se de matéria de interesse da parte, tem que ser alegado no primeiro momento que você tiver de falar no processo. Então, prova nova, pessoal, é só se realmente ela provar de forma cabal que a decisão tinha que ser diferente e você justificar que você não conseguia fazer esta prova no momento que o processo estava correndo regularmente. Tá? Normalmente é assim que acontece, mas pode. Tranquilo? Para vocês, assim, exemplo, fundado em erro de fato verificado no exame dos autos. Ou seja, tem um documento ali que o juiz apreciou de forma errada, alguma coisa assim. É possível isso? Puxa vida, é possível. Quer ver, vamos dar alguns exemplos, pessoal, assim, de coisas que eu já trabalhei em ações rescisórias para vocês verem. Primeiro, erro de fato verificado no exame dos autos. Tá, esse não foi uma ação rescisória, pessoal, mas foi uma situação em que eu vi. Imagina, processo trabalhista, tá? Daí eu peguei, o processo foi de uma empresa que eu comecei a atender. O processo era no papel ainda. Fui até a vara do trabalho, pedi para ver o processo, sentei e comecei a ler o processo. Estava com tempo, li um pouquinho da inicial, que foi pedido, 1 minuto, mais 1 minuto vendo a defesa, uns 2 minutos vendo a sentença, e daí já fui fazendo na minha cabeça a conta da condenação. Beleza? Estão acompanhando o raciocínio? Tenho prática nisso, né? Chega lá na condenação, perdeu um monte de coisa, perdeu uns 30 mil reais nessa ação. Chego na fase da execução, o processo foi para cálculos. Quando o processo foi para cálculos, foi para o contador. Foi 2 processos iguais, tipo o 100 em 2000 e o 100 em 99, o 100 em 1099, né? O que eles fizeram? Eles juntaram as contas erradas nos processos, tá? Então, esse processo meu, que era 30 mil, eles juntaram uma conta que deu 2. E no outro juntaram uma conta de 30. No outro processo, não acharam ninguém, o processo se extinguiu. E no meu processo, né, do meu cliente, que queria ver o que ele podia fazer com aquela condenação, que ele já tinha se fudido, né? Daí eu olhei, puxa vida, ele perdeu 30 mil. Fizeram a conta, juntaram no processo errado, e estavam executando os 2 mil, que era do outro processo. O advogado do autor, né, pessoal, veja que é advogado, né, ele não viu a diferença de execução de 30 para 2 e estava pedindo que a execução de 2 fosse feita.
Beleza? Estão entendendo o raciocínio? O que eu pedi para o cliente que me procurou fizesse? Vá correndo e pague os 2.000 e espere o processo ser extinto. Daqui a uns 5 anos você comemora. Por enquanto, não. Tranquilo? Entenderam isso? O que aconteceu? Um erro de fato no processo. Foi juntada a conta errada e quem tinha que ver, conferir que era o advogado, não conferiu. Então, ele perdeu ali 27 mil reais, 28 mil reais, porque a conta foi juntada errada e ele não viu. Tá? Ah, passou isso, pagou dentro do prazo de 2 anos, que é o prazo da ação rescisória. Eu posso entrar com uma ação rescisória e mudar isso? Ó, foi juntado da conta errada. Tá? Um erro de fato, que simplesmente, pela análise do processo, justifica a revisão do processo. Poderia fazer isso? Poderia. Entenderam o exemplo? Beleza. Tá? Outra situação, eu tenho um processo que foi assim, a empresa eu atendia durante uns 15 anos, pessoal. Eles assim, olha, vamos comprar um terreno. Beleza? Qual o documento? Ele falou, beleza, o terreno foi adquirido por meio do uso capião. Tá perfeito? Tá perfeito. Ele falou, nós vamos comprar esse terreno barato, vamos deixar o dono do terreno morando nele com usufruto vitalício. Eu falei, mas tem certeza que vocês vão fazer isso? Ele falou, não, nós vamos fazer. Comprar. Quando comprar o terreno, era parceladão. Morreu o cara, uns 2 meses depois. Eu falei, puta merda, vocês têm sorte, hein? Compra com usufruto vitalício e o cara morre em 2 meses. Qual foi o problema? O problema é que daí os herdeiros acharam que foi barato o valor que foi vendido e o dinheiro que ele recebeu tinha sumido. Eles entraram com uma ação rescisória, alegando que era um monte de herdeiro e que era de uma tia, o terreno que ele fez uso capião e que não tinha sido todo mundo citado. O que aconteceu? Anulou o processo. Tem que fazer? Não, não tem, porque ele, o sujeito que vendeu o terreno, não tinha citado todos os herdeiros. Então, essa é uma ação rescisória que demorou um tempo para ser julgada, mas que rescindiu simplesmente, acabou completamente com o uso capião do imóvel que o meu cliente tinha comprado. Tá? Ele era terceiro, nós participamos da ação de rescisória como terceiro interessado no processo, nós compramos o terreno, não saímos com a propriedade, mas ficamos com a posse. Uma vez com a posse que a gente tinha comprado, nós fomos lá e movemos um novo processo do uso capião. Dessa vez citamos todo mundo e daí nós ganhamos o processo do uso capião. Ok? Mas isso é um outro exemplo de uma ação rescisória simples. Outro exemplo, pessoal. Funcionário sofreu um acidente, tá? E daí, teoricamente, ele ficou impossibilitado de trabalhar, tal, uma série de situações, e a empresa foi condenada a pagar para ele, além de um valor considerado de indenização, um pensionamento vitalício, que era tipo um salário mínimo, até ele fazer 60 e poucos anos, tal, aquela situação. Beleza. No meio do caminho, alguns anos depois, esta situação, né? Alguns anos não, 1 ano e pouquinho, não tinha dado 2, porque dava dentro do prazo da ação rescisória, né? Veio o meu cliente com aquela situação assim, olha, Edil, ele não pode trabalhar, mas ele é o craque do time de futebol da Vila. Né? O que nós fizemos? Fomos documentar que ele era o craque do time de futebol da Vila e entramos com uma ação rescisória com relação se ele pode jogar bola, ele pode trabalhar e não precisa ficar pagando pensão para ele. Tá? Esse processo demorou um tempão, nós acabamos fazendo um acordo. Tranquilo? Só para exemplificar situações nas quais assim, eu já tive com a aplicação concreta de ações rescisórias. Tranquilo? Não é contar história, é contar coisas que realmente isso existe na prática. Tranquilo, pessoal? Procedimento. Tá? O procedimento é tranquilo. Primeiro, tem que entender que a competência é do 2º grau de jurisdição. Então, a ação vai ser proposta no 2º grau de jurisdição. Isso quer dizer, ou no TRT, ou no TJ, ou no Tribunal Regional Federal. Tá? Começa lá. Se for Não, é uma ação dessa forma. Tá? Que mais? Prazo, 2 anos, está colocado no 295 do Código de Processo Civil, conta do quê? Qual é o termo inicial? O ano que transitou em julgado a decisão, do último dia do trânsito em julgado. Assim só, sabe o caso que eu falei do terreno que foi comprado
da velhinha que tinha feito uso capião, eles entraram com a ação rescisória bem depois de 2 anos. E daí eu falei, não, os caras perderam o prazo, né? Porque fazia quase 4 anos. Mas é que, na prática, no processo de uso capião, ele não transitou em julgado logo da primeira vez. Por quê? Porque foi entrado com uns 2 embargos da declaração por causa de honorários, de umas bobagenzinhas, assim, e daí ficou lá parado quase ano, né? Mais de ano naquilo, para que o juiz respondesse aqueles embargos à declaração. E esses embargos à declaração impediram que aquela decisão fizesse trânsito em julgado, o que serviu para elastecer o prazo para a propositura da ação rescisória. Tranquilo? Só exemplificando. Prazo, 2 anos do trânsito em julgado da decisão. Petição inicial. Logicamente que a petição inicial tem que explicar toda a situação, tem que preencher todos os requisitos do 319. Tem que ter caução? Sim, tem que ter caução. Tem um valor lá que está no 813, 800 alguma coisa que fala lá, tem que ter um valor de X% do valor da causa que tem que ser depositado em juízo para você entrar com ação rescisória. Neste processo do terreno, pessoal, o terreno foi comprado por R$100 mil. Tinha que pôr um depósito de 20% do valor, tinha que pôr 20 mil de depósito. Os caras falaram que o terreno valia 6 e depositaram R$600. Eu impugnei o valor da causa. O tribunal não quis nem saber. Toca assim mesmo, que isso é irrelevante. Tá? Então, tem que ter caução? Tem que ter caução. Para quê? Para garantir. Você já tem uma decisão onde todos os cuidados foram tomados, onde todos os recursos possíveis já foram operados. Para você rever aquilo, você pode gerar um prejuízo para alguém. Então, se você quer fazer isso, garanta aqui, de alguma forma, o prejuízo que você pode causar a esse alguém. Tá? Se a petição inicial for indeferida, normal, recorre, tudo sem nada de diferente. Pode ter tutela provisória? Pode. Eventualmente, chega lá no tribunal, o cara olha, já determina que faça alguma coisa, porque aquilo pode estar gerando prejuízo a alguém. Então, tutela provisória é o mecanismo comum utilizado nas ações rescisórias. Citação normal, defesa normal, e só vai ter intervenção do Ministério Público naqueles casos onde o processo civil, né, efetivamente prevê a manifestação do Ministério Público, que casos de ações de Estado, incapaz, né, e coletividade de pessoas. O que mais que eu posso mencionar para vocês? Uma coisa que você tem que pensar é que o tribunal não está preparado para o trâmite de um processo de primeiro grau de jurisdição, e um processo de conhecimento. Tá? Ele está preparado simplesmente para fazer sessão de julgamento. Então, no tribunal, não está preparado para fazer oitiva de testemunho, por exemplo, essas coisas. Assim como o Supremo não estava preparado para fazer e teve que fazer por conta da competência reservada na Constituição. Então, normalmente, nas ações rescisórias, tem que ouvir uma testemunha. Puxa, pode? Pode. O tribunal vai fazer aquilo que os caras fazem lá no Supremo, para ouvir testemunha, aquela carnaval, não, os caras não fazem. Eles simplesmente baixam uma carta de ordem para alguma comarca mais próxima à realização do ato, e depois os atos praticados nas varas, né, e daí é juntado, o tribunal só dá a decisão. Tranquilo? O que mais? Julgamento é um acórdão normal, né? Daí, questões. Cabe recurso de acórdão que julga a ação rescisória, pessoal? Qual é o recurso? Vocês estudaram isso comigo no ano passado, então vou me dar o luxo de perguntar qual é o recurso que cabe do acórdão que julga uma ação rescisória? É o recurso ordinário, professor? É o recurso ordinário, exatamente. Pessoal, tem muita gente que não está ouvindo? Pelo que estão falando no grupo, sim, professor. Pois é, né? Uma barbaridade. Uhum. Que droga. Então, sim, o Iago está certo, é uma ação rescisória, tá? É uma ação rescisória, o recurso que cabe é o recurso de ordinário, tá? Tranquilo, falamos isso exaustivamente no ano passado. Cabe ação rescisória de ação rescisória?
Bom, não sei se vocês ouviram, mas eu vou dizer que cabe, pessoal, é possível. Se eu conseguir justificar algum daqueles fatores, alguma daquelas hipóteses de propositura da ação rescisória, sim, eu posso propor uma ação rescisória de uma ação rescisória. Tá ok? Tranquilo, tá aqui a resposta. Basicamente, pessoal, é isso, tá? Eu fiz uma atividade aqui, são 9 perguntas. Vale nota? Não, é só para vocês irem praticando, tá? O trabalho vai ser o dia que a gente marcar um dia, vai fazer um trabalho, vai fazer uma coisa diferente e tal, ou alguma questão assim, fazer um trabalho de uma forma um pouquinho diferente. As questões são apenas para ilustrar, tá? O que a gente está tratando aqui. Então, tá aqui, tá lá no Moodle também o link, né? São 9 questões. Não precisa, não vale nota, e tenha as respostas lá. A hora que vocês terminarem de fazer as questões, já sai a resposta para vocês, e eu acho que vai dar até para comparar com os colegas o que foi, tá ok? Beleza? Beleza, professor. Tá bem complicado pelo que eu estou vendo aqui, tem muita gente reclamando que está cortando o áudio, que está bem difícil, né? E eu tenho acompanhado no grupo dos professores que realmente está difícil. O que eu acho que eu gravei as 2 falas que eu tive, eu vou baixar elas, tá? E vou colocar no YouTube. Então, se alguém quiser ver a aula, o que eu falei, o que foi tratado, vai estar disponível lá. Mas eu vou relatar as dificuldades para o pessoal da faculdade lá para ver o que vão fazer, tá? Beleza. Eu não tenho problema com conexão aqui, pessoal, minha conexão aqui é boa, tem uma estrutura Professor, boa, eu não não tem acho problema. que seja pela conexão, sabe? Porque, por exemplo, aqui em casa, sempre uso a mesma. Só que tem dias que eu não consigo entrar, tem dias que tá bom, aí outros dias não estão. E o mesmo acontece com várias outras pessoas, sabe? Que o áudio some, ou às vezes não consegue entrar, daí se tem alguma coisa para ver, não consegue ver, entendeu? Então varia muito. Eu não sei se é a conexão, eu acho que é a plataforma mesmo, mas. Provavelmente a conexão, aonde está a plataforma, né? Ah, Se sim. fosse um troço na nuvem, assim, era tranquilo. Como não é, daí afunila, porque está todo mundo tendo ao mesmo tempo, meio complicado mesmo. Sim. Não sei. Vou relatar lá para eles. Eu Então, vendo os comentários, eu achava que podia ser a conexão. Mas veja, eu tenho fibra ótica de 150 MB aqui, tá? E dou sim. aula em um monte de lugar, então não pode ser conexão, não é nós o problema. Sim, e até porque em outras plataformas, praticamente todo mundo conseguiu acessar, assim, sem problema, mas aqui que dá o problema mesmo de não ouvir, travar e tudo mais. Então tá ok. Tá bom? Pessoal, eu tratei, assim, de um tema relativamente tranquilo, né? Mas estou à disposição. Guardem o meu contato, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, falem comigo, eu estou à disposição para ajudar. Tudo bem? Beleza. Obrigada. Por nada, tudo de bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau.